Existem profissões que lidam com a morte todos os dias, e entre todas elas, há uma que conhece segredos que jamais deveriam ser revelados. Os coveiros, homens que cavam a terra fria, que baixam caixões pesados, que trabalham quando o sol se põe e a escuridão toma conta do cemitério. Eles sabem de coisas que fariam você questionar tudo o que acredita sobre o que acontece depois que morremos. Hoje vou compartilhar 3 relatos perturbadores contados por coveiros reais. Histórias que foram sussurradas em botequins vazios, confessadas em noites de insônia, reveladas apenas quando o peso do silêncio se tornou insuportável. São relatos que desafiam a lógica, que congelam o sangue, e que provam que há muito mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. O primeiro relato vem de um cemitério no interior, onde um coveiro experiente jurava ter visto algo impossível. O segundo aconteceu em uma necrópole centenária, onde os mortos pareciam não querer descansar em paz. E o terceiro, o terceiro é tão perturbador que o coveiro que me contou nunca mais voltou ao trabalho. Estas não são lendas urbanas inventadas para assustar crianças. São testemunhos de homens que dedicaram anos de suas vidas a um ofício solitário e sombrio. Homens que desenvolveram um respeito profundo pela morte, mas que também aprenderam a tê-la de formas que você e eu jamais poderíamos compreender. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar sua percepção sobre cemitérios, enterros e principalmente sobre o que realmente acontece quando as portas da capela se fecham e todos vão embora. Porque quando a última pessoa sai, o verdadeiro trabalho dos coveiros começa. E às vezes, eles não trabalham sozinhos. Antes de começarmos essas histórias que vão gelar sua espinha, preciso te fazer alguns pedidos importantes. Se você está gostando deste conteúdo de histórias reais de terror, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais relatos assustadores como estes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora quero saber de você nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo? Será que perto de onde você mora já aconteceu algo paranormal em algum cemitério? Escreva aqui embaixo sua localização e se conhece alguma história sombria da sua região. Adoro ler seus relatos e quem sabe sua história não aparece em um próximo vídeo. Os coveiros que compartilharam estas histórias fizeram isso sob condição de anonimato. Alguns ainda trabalham na profissão. Outros abandonaram completamente a carreira após os eventos que presenciaram. Mudei alguns nomes e detalhes de localização para proteger suas identidades, mas os fatos centrais de cada relato permanecem intocados e perturbadores, como me foram contados. Vale lembrar que coveiros são pessoas como você e eu. Eles escolheram uma profissão que a maioria evita, um trabalho que exige força física, estômago firme e uma capacidade impressionante de lidar com a morte diariamente. São homens práticos, céticos por natureza. Por isso mesmo, quando um coveiro conta uma história sobrenatural, quando um deles admite ter presenciado algo inexplicável, devemos prestar atenção, porque se até mesmo aqueles que trabalham diariamente com a morte ficam apavorados com o que viram, então talvez haja razões muito reais para temermos o desconhecido que habita os cemitérios quando a noite cai. Manuel trabalhou como coveiro por quase 30 anos, em um cemitério municipal de uma cidade de médio porte. Ele era conhecido pela equipe como alguém extremamente profissional, pontual e que nunca reclamava do trabalho, por mais difícil que fosse. Manuel havia visto de tudo: caixões deteriorados, exumações complicadas, enterros em dias de tempestade, nada o abalava, até aquela terça-feira de março. A história começa quando o cemitério recebeu uma ordem judicial para exumar um corpo que havia sido enterrado há exatos 7 anos. Era um caso de investigação criminal reaberto, e a polícia precisava de novas análises forenses. O falecido era um homem chamado Augusto Ferreira, que havia morrido oficialmente de causas naturais, mas que agora era suspeito de ter sido envenenado por sua esposa. Manuel e seu colega Roberto chegaram cedo naquela manhã. O jazigo de Augusto ficava em uma área antiga do cemitério, onde as árvores cresciam densas e retorcidas, bloqueando boa parte da luz do sol. Era um lugar que mesmo outros coveiros evitavam. Uma seção onde os túmulos mais antigos pareciam exalar uma tristeza palpável. Mas Manuel não era supersticioso. Trabalho era trabalho. Começaram a escavar às 6 da manhã. A terra estava estranhamente úmida, apesar de não ter chovido há dias. Quanto mais fundo cavavam, mais pesado o ar se tornava. Roberto comentou que sentia um cheiro estranho, não de decomposição, mas algo diferente. Algo que cheirava a enxofre misturado com flores murchas. Manuel disse para ele parar de frescura e continuar cavando. Quando finalmente alcançaram o caixão, ambos notaram algo perturbador. A madeira estava coberta com arranhões profundos. Por dentro, as marcas eram inconfundíveis.
Unhas humanas haviam raspado freneticamente a parte interna da tampa, criando sulcos desesperados na madeira. Manuel sentiu seu estômago embrulhar. Augusto havia sido enterrado vivo. Mas como? Houve velório, o corpo foi preparado. Dezenas de pessoas o viram antes do enterro. Roberto queria ir embora imediatamente, mas Manuel, sempre profissional, disse que precisavam terminar o trabalho. Utilizando as cordas, começaram a içar o caixão. Era pesado, muito mais pesado do que deveria ser. Caixões com corpos decompostos há 7 anos, geralmente são mais leves. Quando finalmente o colocaram na superfície, ambos notaram que havia algo errado com o formato do caixão. Ele parecia abaulado, como se algo dentro tivesse tentado empurrá-lo de dentro para fora. O legista e os policiais chegaram minutos depois. Quando abriram o caixão, o que encontraram foi impossível de explicar. O corpo de Augusto estava em posição fetal, virado de lado, com as mãos crispadas em garras. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, e seus olhos, que deveriam ter se decomposto há anos, estavam ainda intactos, esbugalhados em puro terror. Mas o mais perturbador não foi isso. O interior da tampa do caixão estava coberto de mensagens arranhadas na madeira. Não palavras, mas símbolos estranhos, como se Augusto tivesse tentado escrever algo em um idioma desconhecido antes de morrer, ou depois. E havia mais. O corpo estava quente, não à temperatura ambiente, mas genuinamente quente, como se ainda houvesse vida naqueles restos mortais. O legista não conseguiu explicar. A polícia não conseguiu explicar. Manuel pediu demissão naquela mesma tarde. Ele me contou que antes de ir embora, voltou sozinho ao jazigo vazio, e jurou ter ouvido, vindo de dentro da terra recém-revolvida, um sussurro fraco chamando seu nome. Ele correu, e nunca mais voltou. Roberto, seu colega, continuou trabalhando no cemitério por mais 2 semanas. Até que uma noite, enquanto fechava o portão, ele viu uma figura conhecida andando entre os túmulos. Era Augusto Ferreira, e ele estava olhando diretamente para Roberto, sorrindo. Roberto também nunca mais voltou. Helena não era coveira por escolha. Após anos trabalhando na administração do cemitério, uma crise financeira a forçou a aceitar trabalho de campo. Ela sempre teve sensibilidade para o sobrenatural desde criança, via coisas que outros não viam, sentia presenças, mas aprendeu a bloquear essas percepções para ter uma vida normal. Trabalhar diretamente com os mortos, porém, reabriu portas que ela havia trancado há muito tempo. O caso que a assombra até hoje aconteceu em um enterro de uma criança. Sofia tinha apenas 6 anos quando morreu de leucemia. Foi um velório devastador, com os pais completamente destruídos pela perda. A menina estava linda no caixão branco, vestida como uma princesa, com seus cabelos loiros arrumados e um pequeno ursinho de pelúcia ao seu lado. Helena havia ajudado a preparar a cerimônia, e sentiu uma tristeza profunda por aquela família. O enterro estava marcado para as 4 da tarde. Helena e sua equipe prepararam o jazigo pela manhã, como de costume. Era um túmulo novo, em uma área reservada para crianças, com grama bem cuidada e alguns brinquedos decorativos, deixados por outras famílias enlutadas. Tudo estava normal, exceto por um detalhe que Helena notou. Pássaros não se aproximavam daquela área. Nenhum. Durante a cerimônia, enquanto o padre falava e a família chorava, Helena começou a sentir algo estranho, uma presença forte, quase tangível, como se alguém estivesse puxando sua manga. Ela olhou ao redor e não viu nada, mas a sensação não passava. Era como se uma criança estivesse ao seu lado, querendo chamar sua atenção. Helena tentou ignorar e se concentrar no trabalho. Quando chegou o momento de baixar o caixão, Helena e outros 3 funcionários posicionaram as cordas. Foi então que aconteceu algo que fez todos pararem. Um choro de criança ecoou claramente, vindo de dentro do caixão. Não era imaginação. Todos ouviram. A mãe de Sofia desmaiou. O pai começou a gritar para abrirem o caixão imediatamente. O padre ficou pálido e recuou. Os funcionários, treinados para situações de emergência, rapidamente abriram o caixão. Sofia estava exatamente como havia sido deixada. Sem sinais de movimento, sem respiração. Estava morta. Um médico presente confirmou. Mas todos haviam ouvido aquele choro. Como era possível? Um dos coveiros sugeriu que poderia ter sido gases se liberando do corpo, criando sons estranhos. A explicação não convenceu ninguém, mas precisavam continuar. Relacraram o caixão e iniciaram o descenso novamente. Desta vez, não houve sons. O caixão foi baixado, as palavras finais foram ditas, e as pessoas começaram a se dispersar. Helena e a equipe ficaram para fechar o jazigo com a laje de concreto. Era então que o verdadeiro terror começou. Enquanto posicionavam a laje, Helena sentiu aquela presença novamente, mas agora, muito mais forte. E então, ela viu uma menina loira, usando um vestido de princesa, estava parada a poucos metros, olhando diretamente para ela. Era Sofia. Helena congelou.
A aparição não estava translúcida ou fantasmagórica como nos filmes. Era sólida, real, como se fosse uma criança de carne e osso. A menina começou a andar em direção a Helena, e com cada passo, a temperatura caía drasticamente. Helena podia ver sua própria respiração formando nuvens no ar. Os outros coveiros não viam a menina, mas sentiam o frio. Um deles perguntou o que estava acontecendo. Helena não conseguia falar. Sofia estava agora a apenas 1 metro dela, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não quero ficar aqui sozinha no escuro. A menina sussurrou com uma voz que parecia vir de muito longe. Por favor, não me deixe aqui. Helena sentiu seu coração se despedaçar. Ela queria ajudar, mas o que poderia fazer? A menina estava morta. O corpo estava no caixão. Aquilo era apenas que era aquilo? Antes que pudesse responder, Sofia simplesmente desapareceu. O calor voltou instantaneamente ao ambiente. Helena caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Seus colegas a ajudaram a se levantar, sem entender o que tinha acontecido. Eles terminaram de selar o jazigo em silêncio. Helena voltou ao cemitério na manhã seguinte. Sozinha, levou flores e um ursinho de pelúcia novo para o túmulo de Sofia, enquanto colocava os presentes. Ela sussurrou uma oração e prometeu visitar sempre que pudesse. Nunca mais viu a aparição da menina, mas até hoje, sempre que passa perto daquele túmulo, sente uma mãozinha gelada segurar a sua por um breve instante. Estas 3 histórias representam apenas uma pequena fração dos relatos que coveiros ao redor do mundo carregam consigo. São profissionais que trabalham na fronteira entre a vida e a morte, testemunhas silenciosas de fenômenos que a ciência não consegue explicar e que a sociedade prefere ignorar. Manuel nunca mais trabalhou em cemitérios e desenvolveu uma fobia de lugares fechados. Helena continuou seu trabalho, mas agora com uma compreensão diferente sobre o que fazemos. Roberto simplesmente desapareceu, e ninguém sabe seu paradeiro atual. Todos eles foram marcados permanentemente por suas experiências. Que essas histórias nos ensinam. Talvez que a morte não seja o fim definitivo que imaginamos. Talvez que existam camadas da realidade que não compreendemos. Ou talvez que alguns lugares, como cemitérios, absorvem tanta emoção e energia que se tornam portais para algo além. Da próxima vez que você passar por um cemitério à noite, lembre-se: os coveiros sabem de coisas que você não sabe, e há uma razão pela qual eles nunca trabalham sozinhos depois do pôr do sol. Porque às vezes, os mortos não descansam em paz, e às vezes, eles querem companhia.